A morte do ator e humorista Paulo Gustavo abalou muitas pessoas e levantou a seguinte questão: possíveis comorbidades que pudessem agravar a doença. Em um vídeo em que conversa com a atriz Ingrid Guimarães, o artista diz que tinha medo da doença justamente pelos problemas respiratórios que tinha. Aí eu tô, sabe por quê? Porque eu tenho problema respiratório, eu tenho muito medo porque eu vejo essas matérias das pessoas dizendo que a medicina não sabe ainda como é que esse vírus reage. Já em um post no Twitter, a atriz Tata Werneck responde aos usuários o seguinte: Paulo não tem comorbidades, teve asma há 10 anos e nunca mais teve crise. O que chama a atenção aqui é que ela fala como se o artista não tivesse mais a doença. Ele teve asma há 10 anos. E é nesse ponto que eu quero chegar. A asma não tem cura, diferente do que se pode pensar. A asma é uma doença crônica, inflamatória, que causa uma inflamação nos brônquios. Os brônquios são as estruturas responsáveis por levar o ar até os pulmões. Esses brônquios geralmente têm um calibre razoável que permite o ar passar sem dificuldade. E quando há asma, a inflamação desse brônquio leva a uma redução do calibre do mesmo. E essa redução causa falta de ar, causa chieira e causa tosse. Além disso, não existe apenas um tipo de asma. Ela pode ser classificada em leve, moderada e grave. E são vários os fatores que podem desencadear crises de asma. A asma leve, muitas vezes, ela é até intermitente. O paciente vive uma boa parte do ano sem ter sintomas e apresenta, às vezes, os sintomas sazonais, na época do inverno. Outras vezes, a asma é tão grave que, durante uma crise asmática, pode levar o paciente até uma parada respiratória e ao óbito. Laís é uma paciente que tem asma. Ela descobriu a doença há 4 anos, quando teve crises respiratórias e precisou procurar um médico. Eu descobri a asma tem uns 4 anos. Eu estava sentindo muita tosse, tudo que eu comia dava muita tosse, muita falta de ar. Eu ia fazer esforço físico, uma caminhada, dava muita tosse, falta de ar. Aí eu procurei um médico e foi diagnosticado que eu tinha asma, asma por esforço físico. A médica na época até me falou, porque geralmente asmático é quando tá bebê, depois fica uma parte da adolescência, a fase adulta sem asma, quando chega na fase de idoso, na fase mais velha, ela volta de novo. A minha não, eu descobri, eu tinha uns 28, 29 anos. Na história natural da asma, em geral, alguns pacientes apresentam na infância. Com o crescimento, os pacientes costumam melhorar e a qualquer momento da idade adulta, uma parte desses pacientes que teve asma na infância pode voltar a apresentar quadros de crises asmáticas. Por ser uma doença respiratória, a asma é fator de risco para a Covid-19. A Laís estava receosa. Chegou a ficar cerca de 2 meses em casa, com medo de contrair o vírus. Mas, felizmente, por ser da área de saúde, foi vacinada. Eu mesma fiquei 60 dias trancada dentro de casa, eu não saí para nada mesmo, por medo, né, do novo, que todo mundo falava, quem tem asma é fator de risco. Como eu sou farmacêutica, eu vacinei com a classe dos profissionais de saúde e, graças a Deus, estou vacinada. Foi um alívio muito grande. Existem também exames para identificar se aquele paciente tem ou não a doença e, para cada caso, são elaborados tratamentos que atendam às necessidades de cada um, a fim de levarem uma vida normal. O exame da espirometria confirma a presença da asma e vai identificar o grau dessa asma. Isso, associado à história clínica e a outros exames, permitem a melhor condução do caso para cada paciente. Então é importante que cada paciente procure o médico para que seja feita uma avaliação da melhor forma possível.